Olá, que Deus abençoe sua vida, te fortaleça, te dê a paz, a esperança e a certeza que um dia nós nos encontraremos com Cristo na glória para todo sempre. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo da tua igreja, estar um dia contigo. Eu sou o Wellington Dias e este é o canal Dias de Fé. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus. O profeta de Deus, Jonas, recebeu uma incumbência de Deus, uma ordem de ir para Nínive, pregar o arrependimento, pregar a renúncia, a reconciliação com o Senhor seu Deus, senão Deus ia destruir aquela cidade. Mas existia um problema entre Jonas e Nínive. Jonas era judeu e Nínive era inimiga e fazia muitas maldades com o povo de Jonas. E o que aconteceu com isso? Jonas, ele tentou, entre aspas, enganar a presença de Deus, enganar a Deus. Ele pegou um barco e foi para outro caminho, mas um caminho que era totalmente diferente do que Deus tinha planejado para a sua vida. Só que quando Jonas estava dentro do barco, dormindo, começou uma tempestade horrorosa, uma tempestade violenta, uma tempestade que estava a ponto de destruir aquele barco. E os marinheiros naquela época chamaram Jonas e perguntaram o que estava acontecendo, o que eles tinham feito de errado. Aí Jonas logo percebeu que o errado não eram eles, mas o errado era Jonas. Por quê? Ele não tinha feito aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele estava tomando uma rota totalmente diferente daquela que Deus tinha planejado para a sua vida. Naquele momento, Jonas vai e fala com eles: é só vocês me lançarem no mar que essa tempestade vai passar, porque o problema sou eu. Jonas reconheceu que ele era o problema. Mas os marinheiros falaram: você não fez nada. Como que nós vamos te matar se nós jogarmos você nesse mar igual ele está, eufórico? Você vai morrer. Ele: não, podem me jogar. Naquele momento, os marinheiros jogaram Jonas e aquela tempestade se acalmou. Jonas, na Bíblia, fala que foi comido, engolido por um grande peixe. Não especifica qual peixe seria. Mas, depois de 3 dias, ele apareceu na praia. E sabe aonde Jonas foi parar? Em Nínive. Por que isso? Porque quando Deus tem um plano na sua vida, não adianta você mudar a trajetória. No final, você sempre vai seguir aquele trajeto que Deus escolheu para você. E naquele momento, Jonas ainda receoso, mas já sabia que ele ia ter que fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, porque Deus era com ele. Independente das circunstâncias, independente se ele temou com Deus ou não, mas Deus ainda era com ele. E ele saiu por aquela cidade, pregando que se eles não se convertessem, se eles não buscassem realmente a face do Deus Todo-Poderoso, aquela cidade ia ser consumida, ia ser exterminada. Sabe o que o povo de Nínive fez? Colocou cinzas neles e usou sacos, usou vestes de sacos em sinal de arrependimento e renúncia, e fizeram um jejum. E por incrível que pareça, fizeram até os animais que eram domésticos
jejuarem também. Ninguém comia, em sinal de reverência e obediência à voz de um profeta de Deus, porque quando Deus quer te falar alguma coisa, saiba, não é o homem que fala, mas é Deus que fala através do homem. Deus usa aquele que Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer, para te abençoar ou te alertar que você deve se converter e ouvir a voz do Espírito Santo. Só que Jonas ficou esperando ao contrário. Jonas queria ver aquela cidade destruída, porque ele sabia que aquela cidade era maligna. Aquela cidade era uma cidade má. Aquela cidade tinha destruído muito do povo judeu. Mas Jonas queria a destruição de Nínive. Deus fez uma árvore brotar para que Jonas pudesse deitar e descansar um pouco. Aquela árvore cresceu rápido e ele descansou até ela. Quando menos ele esperou, a hora que ele acordou, já não havia mais árvore. Sabe o que Deus falou com Jonas? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus planos não são os meus planos. As suas atitudes não são as minhas. As suas vontades também não. O que Deus quer dizer com isso? Muitas vezes nós temos planos, projetos, temos atitudes que não agradam a Deus, nem engrandecem o seu nome. E não são dele, mas são do nosso próprio corpo, são da nossa própria vontade. Jonas queria o mal, mas Deus queria a salvação. Jonas queria a perdição, mas Deus queria a libertação. Jonas não queria ver o bem, mas Deus queria ver o amor naquela cidade. Quantas vezes nós temos pensado maldade, nós temos pensado em planos de guerra, não planos de paz. E Deus te fala, eu é que sei que planos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra. Se entregue ao Senhor. Derrame no Senhor aquilo que você precisa, pois o mais Ele vai fazer. Não seja como Jonas, caminhou pelo caminho errado, mas seja como Deus quis fazer em Nínive. Mesmo que eles soubessem que eles estavam errados, eles renunciaram do seu caminho mau e voltaram sua face a Deus e alcançaram misericórdia. Pois Deus é que sabe quais os planos Ele tem sobre vós. Se o meu povo que chama pelo meu nome orar e se humilhar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus tem o melhor para você. Deus não te fez para ser derrotado, mas Deus te fez para ser mais do que vencedor. Só tenha isso no seu coração. Não duvide. Quando Deus te mandar, vá onde Ele te mandou. Não temas, porque Deus te remiu, chamou-te pelo teu nome. Você é dele. Mesmo que venham as lutas e aflições, o Senhor teu Deus não te desampara, e Ele sempre será o Deus da sua vida e o Deus da sua salvação. E Ele te ama e nunca vai desistir de você. Confia somente no Senhor e agrada-te dele, que o mais Ele fará por você. Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.